Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, vamos dar seguimento. Bom, como vocês me conhecem também em curso preparatório e tal, eu sempre deixei muito bem claro que minha vida acadêmica começou nos cursos, não nas faculdades. A nível de prova, é muito comum haver uma visão muito crítica com as expressões. Ante o fato de autores colocarem o termo princípio, eu não vejo muito seremos de dificuldades, eu colocaria perfeitamente, mas eu faço uma observação. O termo princípio aqui não é considerado como gabarito, mas sim como critério, tá? É o critério da progressividade, critério da universalidade, da generalidade e etc. Só fazendo assim uma advertência, porque a gente tem que ser fidedigno com as informações. Muito bem. Pessoal, mas deixa aí, só passa um traço, que isso aí você vai encontrar em alguns livros dizendo que é princípio, mas em termos de gabarito de prova, quem vai fazer a prova da Receita Federal é uma prova altamente legalista, né, em alguns aspectos. A gente tem que ter cuidado com essas informações para não prejudicar sonhos, né, para não prejudicar metas de cada um de vocês. Bom, pessoal, eu queria tocar o barco, né, e tratar de um outro aspecto, tá? Um outro aspecto importante aqui, atinente à matéria. Mas, para tanto, eu queria lembrar para vocês nesse quesito dos critérios da progressividade, da universalidade, etc. Esses critérios, pessoal, eles estão bem materializados lá no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Eu repito, eles estão muito bem claros. Deixa eu verificar aqui a renderização do vídeo de vocês, que eu coloquei. Isso aqui é a nossa gravação, né? Vamos deixar bem aqui para não misturar. Isso aqui eu vou fechar. Ótimo. Muito bem. No artigo 153, no parágrafo 2º, inciso 1, ele fala o seguinte: o imposto previsto no inciso 3. Vamos lá. Quais são os impostos nominados da Constituição? II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e IGF. Então, II, IE, IR. 1, 2, 3. O 3 é o imposto de renda. E ele fala que o imposto de renda ele será informado pelos critérios. Então, vamos aqui ser técnicos. Tá? Para prova, para concurso, para provas gerais, você não pode, na maioria das provas, se apoiar em doutrinas de uma forma cega. Então tem que ter um cuidado em especial nesse quesito, tá? Tem que ter um cuidado especial nesse quesito. Só um instantinho, pessoal. Rapidinho, só fazer uma coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Vou tomar aqui. Bom. Sim. Constituição. Aqui, ótimo. Então, assim, são critérios. Tá? E quais são esses critérios? Critério da generalidade, da universalidade e da progressividade. Muito bem. Nós falamos um pouco da progressividade, inclusive falamos da progressividade nos impostos reais, etc. Agora vamos tratar, pessoal, da generalidade. E depois vamos falar um pouco da universalidade. Bom, no que tange ao quesito generalidade, da mesma forma como a gente falou aqui um pouco, vamos passar aqui e vamos falar agora da generalidade. Bom, a generalidade, pessoal, o próprio nome está aqui te informando, ele estabelece que o imposto de renda ele tem que incidir a todos sujeitos passivos contribuintes. Pouco importa se o cara é brasileiro, pouco importa se o cara é estrangeiro, pouco importa se é um ente personificado, pouco importa se é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pouco importa, inclusive, se é uma entidade estatal. Não importa. A generalidade ela está ligada a uma tributação incidente a todas as pessoas. Então, a generalidade é um critério e, para alguns, um princípio que rege o imposto de renda. Vamos colocar aqui essa informação. Pelo critério da generalidade, temos que o imposto de renda incide
a todos os sujeitos passivos que estejam sendo submetidos ao fato gerador condizente à ocorrência da revelação de riqueza patrimonial condizente à renda e a proventos de qualquer natureza. Então vamos lá. Pouco importa se é pessoa natural, pessoa jurídica, ente personificado, a pátria, não importa. Então, a generalidade é um critério ligado especificamente ao que, pessoal? A pessoas. É um critério ligado a pessoas. Pessoal, só um instantinho, por favor, aqui rapidinho. Deixa eu resolver uma coisa aqui. Bom, pelo critério da generalidade, portanto, pessoal, pouco importa se é pessoa natural, jurídica, ente não personificado, né? Ente não personificado, a pátria, não importa, pessoal. Há, portanto, a incidência da carga tributária. Agora, é comum, inclusive em provas, uma troca de figurinhas entre generalidade e universalidade. Então, a gente pode identificar em provas essa troca entre generalidade e universalidade. A universalidade, pessoal, ela tem um alcance bem diferente. A universalidade, ela está falando acerca do acréscimo patrimonial. Então, pelo critério da universalidade, informa acerca do acréscimo de ordem patrimonial, revelador de riqueza, condizente à presença de renda e de proventos de qualquer natureza. Logo, a universalidade está intimamente ligado ao fato gerador em si do tributo, não ao sujeito passivo. Como sabemos, é o contribuinte ou o responsável tributário. Tá? Então vamos lá. A universalidade ela está ligada, portanto, à ocorrência do fato gerador. Já a generalidade está ligada às pessoas. Então, vejam. No que tange à universalidade, eu tenho que entender quais são os fenômenos em que reverberam na identificação do fato gerador, portanto, do imposto de renda. O que define, o que é a via atrativa, o que estabelece uma proximidade pontual para eu identificar o seu respectivo fato gerador. Então, dentro dessa seara pontual, a gente tem que entender, dentro de uma liturgia legal, o que é renda e o que é provento de qualquer natureza. Mas, recapitulando, a generalidade, ela tá, a sua marca, o seu signo característico é qual, pessoal? A sua marca, o seu signo característico é, pontualmente, as pessoas, ou entes não personificados, ou até mesmo estruturas estatais, órgãos estatais. Então, pouco importa pontualmente se o cara é a pátria, se é nacional, se é estrangeiro, isso aqui não importa na generalidade. Significa dizer que a todos são submetidos
a carga tributária. Aqui tem umas exceções pontuais que nós vamos apontar, inclusive questões que envolveram aposentados, questões de empresas sediadas no exterior, mas que operam no Brasil. Então a gente vai ver alguns aspectos nesse sentido. Bom, eu vou partir agora para um ponto um pouquinho mais delicado, antes de falar da unigeneralidade, que é a questão que reverbera o quesito da universalidade. Bom, por que isso? Porque através desse critério da universalidade, eu vou compreender, eu vou me aproximar da ideia de disponibilidade, que é aquilo que vai me focar para compreender a incidência da carga tributária. Bom, pessoal, mas antes de mais nada, vamos aqui ao nosso Código Tributário Nacional. Vamos aqui ao nosso Código Tributário Nacional. E no Código Tributário Nacional, nós temos aqui o artigo 43. Nós temos o artigo 43. O que diz o artigo 43? O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Bom, primeiramente, pessoal, o que seria essa disponibilidade econômica e jurídica? Bom, existe uma diferenciação técnica? Existe. Mas até que ponto essa diferenciação ela é 100% válida? É isso que nós vamos enfrentar aqui agora. Porque veja a seguinte situação. Quando a gente fala de crédito, só para você, vamos aqui botar alguns temperos nesse caldo. Quando a gente fala do termo crédito, o termo crédito vem de credere, ou também de crédito, que significa pôr fé ou confiar em alguém. Então, quando a gente pensa pontualmente em crédito, só como exemplo, a gente está identificando que eu confio em estabelecer um vínculo jurídico com essa pessoa e eu sei que vai haver uma repercussão devolutiva econômica. Naquilo que eu emprestar, naquilo que eu confiar para essa pessoa, eu faço em razão da sua credibilidade, do seu crédito no mercado. Bom, de certa maneira, quando a gente fala do crédito, do Instituto do Crédito, ele vai ter um real alcance pontual de âmbito jurídico, mas vai repristinar, ele vai fazer uma ressonância também com o critério econômico. Então, quando a gente faz outra referência pontual, é a ideia de patrimônio material, vamos supor um imóvel. Então, quando a gente fala da relação de propriedade que o indivíduo estabelece sobre a coisa, a gente sabe discutivelmente que a propriedade ela envolve um aspecto essencialmente, estruturalmente constitucional e civil, né? Ou seja, jurídico. Só que também ele reflete uma dimensão, uma ponderação econômica. Porque quando eu falo que o fulano é proprietário de um imóvel, não falo somente do ser proprietário em si, mas do valor de mercado que esse imóvel reverbera. Então, a distinção entre disponibilidade econômica e jurídica ela é muito sutil. Ela é muito sutil em alguns aspectos. Mas para a gente compreender ainda mais a universalidade, posto que ele foca no fato gerador, ou seja, a presença de renda e presença de proveito de qualquer natureza, a gente tem que pelo menos pincelar aquilo que é unânime na doutrina acerca do que seja a disponibilidade. Nós vimos ainda há pouco aqui no artigo 43 que o imposto é de competência da União ele incide sobre as rendas e proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Então a gente tem que trabalhar aqui especificamente essa primeira parte. Então vamos colocar aqui, pessoal, nesse contorno, nesse real alcance aqui. O artigo 42 do CTN, ele vai dizer o seguinte. E aí ele vai trazer essa informação. Bom, então, professor, o que seria a disponibilidade econômica e jurídica? Vamos estabelecer aqui umas balizas de diferenciações. Bom, primeiramente, quando a gente fala de disponibilidade dita econômica, que é o primeiro aqui indicado, a disponibilidade econômica, então, os primeiros critérios aqui trazidos para a gente identificar, inclusive no âmbito prático, envolve o aumento da dimensão patrimonial, ou seja, econômica, passível
de ser exercida as faculdades de usar, gozar e dispor de dinheiro ou de coisa em que nele é conversível, em que nele seja conversível. Razão pela qual tenha ingressado ao patrimônio do adquirente de ato ou fato jurídico. Vou botar jurídico, né? Jurídico, vai ficar legal. Jurídico. Professor, pô, traduz esse negócio aí, por favor, traduz. Aqui, pessoal. Vamos colocar aqui como exemplo o recebimento de salário. Pelo empregado em razão de um vínculo jurídico, laboral, de emprego. Então veja, aqui eu não tenho um desmérito pontual no que tange. Deixa eu salvar logo aqui, pessoal. Já está pedindo aqui. Então, pessoal, aqui eu não estou tendo desmérito que há uma relação jurídica de emprego, que dessa relação jurídica de emprego desenvolve uma contraprestação que é o salário. Mas o salário em si, pessoal, o seu ingresso, a sua essência, ela é 100% econômica. Ela se deduz em dinheiro, ela se deduz em coisa auferível economicamente. Aliás, eu usei a expressão crédito, vamos falar aqui da disponibilidade jurídica. Olha só, o que seria a disponibilidade jurídica? Tentar sintetizar bem o tema da seguinte forma: envolve a obtenção de direitos de crédito, não sujeitos à condição suspensiva. Então, pessoal, eu teria como referência pontual, já que foi de crédito, o recebimento de cheque, né? Que, como sabemos, é um título de crédito. Então, quando a gente fala do crédito, né, evidentemente, ele tem um reflexo patrimonial. Eu só posso creditar algo em alguém porque eu sei, pelo balanço econômico dele, que ele vai cumprir com a tarefa. Mas ela é mais ligada a um plexo jurídico do que um plexo econômico. Porque um plexo econômico ele tem esse capital, ele tem esse dinheiro em mão, ele tem esse volume patrimonial, ele teve esse acréscimo, ele desperta esse acréscimo. Ele tem coisas, ele tem bens na disponibilidade econômica. Já na jurídica, não. Eu tenho uma possibilidade de previsão, de convicção que ele vai ter, que ele exerce. Então eu não tenho a coisa, eu não tenho dinheiro na conta dele, eu não tenho uma certeza. Outra situação pontual seria uma cessão de crédito. Então veja, ou um contrato de mútuo, um empréstimo simples, eu faço um empréstimo para esse camarada, um mútuo, né? E aí, pontualmente, eu tenho o quê? Eu tenho uma revelação de confiança que eu estabeleço com essa pessoa, mas ele realmente não tem esse capital, ele não tem esse fato, ele não tem esse recurso. Então, quando eu tenho uma revelação econômica material, aumentou o salário dele, aumentou o número de casas, aumentou o número de carros, aumentou financeiramente, efetivamente, a sua disponibilidade econômica, ou seja, a sua disponibilidade patrimonial, eu tenho o quê? A disponibilidade econômica. Ou seja, aumentou fisicamente, realmente, de forma tangível, a sua dimensão econômica. Agora, quando envolve relações jurídicas, empréstimos, financiamentos,
quando envolve especificamente um recebimento de um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, algo que ainda sobrepesa a relação jurídica em detrimento do que de fato é, eu vou ter que a disponibilidade jurídica. Então, o mar divisor, por assim dizer, na econômica é algo que eu vejo, é algo que eu experimento, experiencio, né, com aquela pessoa. Ele realmente teve aumento, ele aumentou a casa dele, comprou mais roupa, comprou mais bens, tem uma vida melhor. Enquanto na jurídica é algo que se tangencia-se efetivamente nos negócios, nas práticas, nos créditos que ele desenvolve. Não é algo que é fisicamente palpável a olho nu. É algo e ainda que se desperta a sua construção. Né? São as relações jurídicas, um financiamento, um empréstimo, uma relação pontual de crédito, né? Receber um cheque. O que é um cheque? Uma ordem de pagamento à vista. A gente sabe pontualmente que o cheque ele desperta uma semelhança um pouco distante, mas tem uma certa proximidade com o dinheiro. Porque se um indivíduo tem um talão de cheque e colocar 10 mil, pressupõe que ele tem 10 mil em conta, sob pena de estelionato, né? Então, quando ele informa que ele tem 10 mil em conta, ele entrega um cheque, é porque ele tem essa disponibilidade. Mas não é econômica, porque ele não está com 10 mil em dinheiro. Ele está 10 mil em uma relação jurídica, que é o cheque. Tá? Eu creio que eu consegui diferenciar. Se tem alguma dúvida entre um e o outro, por favor, me perguntem. Então, no que tange ao fato gerador do imposto de renda, ele sempre vai reverberar uma disponibilidade de natureza econômica, é aquilo que efetivamente teve de aumento patrimonial, aquilo que eu vejo, ou jurídica, que é a sua disponibilidade, esse aumento patrimonial, mas refletindo algum contrato, algum negócio, algum título. Bom, dentro dessa seara, pessoal, nós temos aqui a renda e os proventos de qualquer natureza. Então, essa disponibilidade econômica ou jurídica, ela vai se despertar, ela vai se depreender na renda e nos proventos de qualquer natureza. Então, vamos colocar aqui a diferenciação entre renda e proventos de qualquer natureza, posto que é crucial essa diferenciação, é crucial a sua indexação. Eu pergunto, pessoal, tem alguma dúvida? Se tem, por favor, me pergunte para a gente poder avançar categoricamente. Bom, no que tange ao critério renda, nós vamos ter, pessoal, pontualmente, no que tange ao critério renda, nós vamos ter pontualmente as seguintes esferas. Nós vamos ter o produto do capital, nós vamos ter o produto do trabalho e vamos ter a combinação de ambos. O produto do trabalho, nós vamos ter, olha só, nós vamos ter o produto do capital e a combinação de ambos. Bom, e os proventos de qualquer natureza? E os proventos de qualquer natureza? Os proventos de qualquer natureza, eles envolvem o que, pessoal? Todo e qualquer acréscimo patrimonial diferente de renda. Todo e qualquer acréscimo patrimonial diferente de renda. Todo e qualquer acréscimo de ordem patrimonial completamente diferente de renda, ok? Bom, dentro desse aspecto pontual, vamos colocar aqui alguns exemplos, né, de produto de capital. Tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos de produto de capital. Vou conversando com vocês e vou colocando aqui. Coloquei como primeiro exemplo o lucro, né? O lucro, pessoal, é um produto de capital, certo? O aluguel também é um produto de capital. Bom, os royalties são também produto de capital. Tem outros mais que a gente poderia apontar, como a participação nos lucros, os rendimentos de partes beneficiadas, tudo são rendas
de capital, que decorram pontualmente do produto do capital. Bom, e a renda do trabalho, ou seja, decorrente do labor de uma atividade humana. Bom, isso aqui é bem mais fácil de perceber, né? Também chamado de renda do trabalho. Nós temos aqui como exemplo o salário, né? O salário. Nós temos também, pessoal, os honorários, prolabore. Temos também as comissões. Então, existe uma infinidade. Tudo que decorre da ação, do labor, da atividade humana, da atuação, né, do ser humano, nós temos o quê? O produto do trabalho, o renda do trabalho. E a combinação de ambos? Eu posso ter aqui como exemplo, pessoal, eu coloquei assim, o lucro. Então, o lucro, ele pode decorrer pontualmente de uma remuneração de juros, de capital, mas também pode em razão pontual de uma atividade. Né? Você estabelece um contrato e aí pontualmente você indexa um valor que, se você conseguir concluir uma venda, concluir uma negociação, você tem uma margem de lucro pontual e esse lucro, portanto, é objeto da combinação de ambos. Os valores em razão das atividades gerais que não necessariamente sejam de empregos, ou seja, os valores pro labore, também se enquadram nessa categoria, nessa tipologia, tá? Os valores que se ingressam aqui a nível de pro labore, né? Vamos supor que seja feita uma atividade comercial e, em razão da mesma, existe uma margem de recursos a nível de contrapartida que não envolve necessariamente trabalho, você recebe. Nós sabemos que dentro de uma relação jurídica de trabalho, existe o trabalho do avulso, né? Existe também os autônomos. Então, esses valores pontuais dessas atividades e esses resultados econômicos também podem decorrer dessa combinação, dessa miscigenação entre um e outro. Bom, e dentro do conceito de produtos de provavelmente de qualquer natureza, nós podemos colocar aqui como referência as pensões, as aposentadorias. Pessoal, a aposentadoria é objeto de caráter tributário? Sim. As pensões, as aposentadorias, sim. O aposentado lhe paga imposto de renda, tá? Doações, vamos colocar aqui também, e outros mais acréscimos patrimoniais, né? Podemos botar aqui também como os ganhos de loterias, ou em loterias, né? Em loterias. Então, pessoal, dentro desse cenário pontual, dentro desse particular, desse métier, deixa eu verificar aqui uma coisa aqui que oscilou, não, tá tudo certinho. Dentro desse métier, numa loteria, o que acontece muitas vezes? A pessoa, cuidado que rifa, pessoal, é com travessão penal, né? Estou falando daquelas loterias mesmo autorizadas pela legislação, né? A lotérica, por exemplo. E aí esses valores de sorteios em lotéricas, esse valor ele já já é entregue para o ganhador, já descontado em imposto de rendas e demais deduções. Então ele não vem integralmente limpo para ele, tá? Quando é feito, portanto, o pagamento dos valores a nível de ganho de lotéricas, esse tipo de situações, já vem deduzido, porque é provento de qualquer natureza. Agora, sempre surgem algumas questões, inclusive os tribunais, loterias, né? As indenizações, vocês que lidam com processos de natureza trabalhista, né, processos previdenciários, multas cíveis. E aí vem a pergunta, né? As indenizações, eles seriam proventos de qualquer natureza? A gente tem que analisar a ideia do que é uma indenização, né? Ao menos no contexto civil. Quando a gente fala em indenização, a gente tem que lembrar que, primeiro, nós temos que identificar os artigos 186 e 187 do Código Civil. E o que esses dispositivos eles trazem? No 186, eu tenho uma prática de um ato ilícito em razão pontual de um comportamento comissivo ou omissivo, mas que gera dano. Então, o dever de indenizar, ele não decorre-se pontualmente do ato ilícito, mas da soma do ato lícito e o fenômeno do dano. Então, essa soma, essa matemática
do ato ilícito e o fenômeno do dano, eu tenho o dever de indenizar. Tanto é que eu posso ter uma situação casuística de prática de ato ilícito, mas esse ilícito nocível, tá, pessoal? Esse ilícito nocível, tá? Por favor, nocível. Mas não vai ventilar, não vai desaguar no efeito do dano. Então, se não há que se falar em dano, não há que se falar em dever de indenizar. Isso se soma-se essa referência, pessoal, quando a gente faz uma leitura ao artigo 927 do Código Civil, que aí ele fala da obrigação de indenizar. Para a gente entender um pouco essa lógica e tocar o barco de uma forma bem tranquila, vamos aqui para o Código Civil. Vamos aqui ao Código Civil e vamos fazer aqui uma leitura do 186. No 186 diz o seguinte, que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja que aqui tem um divisor muito forte, causar dano. Aqui tem uma conjunção aditiva e. Então, aquele que violar direito, ou seja, praticar um ato ilícito, violar direito, um ato ilícito, e causar dano a outrem, causar dano a outrem, causar dano a outrem, eu tenho que ter, pessoal, o efeito que do dever de indenizar. O 187, ele trata do quê? Do abuso de direitos. Então, enquanto que um trata de um comportamento comissivo, omissivo, direto, ilícito, aqui eu tenho um indivíduo que tem, portanto, direitos e ele abusa desses direitos. Ele ultrapassa as fronteiras do que é permissivo na norma. É o caso da desconsideração da personalidade jurídica, quando o indivíduo ele abusa da personalidade jurídica, portanto, gera em dever de indenizar. É o caso da emissão de cheque pré-datado por datado, mas que aquele que recebeu apresentou de forma antecipada. Então, aquele que apresentou de forma antecipada o cheque gera o dever de indenizar, inclusive de danos morais. Tem muitos autores que criticam esse entendimento, que interpretam que não poderia haver dever de indenizar. A gente tem que entender que o contrato também pode ser verbal. Ele pode se dar ponderado pela voz. E aí nós temos pontualmente o artigo 427, combinado com 425 e o próprio 421, que vão consubstanciar não somente o pacto da ação de servanda, mas também a boa-fé objetiva, né? E a possibilidade de contatos atípicos, né? O 427. Então, essa soma de elementos, eu posso, de forma tranquila, reconhecer que esse entendimento jurisprudencial já muito antigo, ele está muito em si atuante e muito vívido, né? Vívido atualmente, posto que gera, sim, uma situação de constrangimento e gera, sim, uma situação de prejuízo. Outra situação muito comum também na jurisprudência e na doutrina, considerando-se a objetividade da aula, é pontualmente o indivíduo que tem inscrição indevida nos cadastros de créditos, posto que há uma dívida, ponderado de um mês de dívida, e aí, consequentemente, ele paga. E o nome continua a se preservar no cadastro restritivo de créditos. Né? Então, veja, a cada situação que o nome da pessoa é lançada no cadastro restritivo de crédito, é razão mesmo pontual da sua mora no pagamento, da sua inobservância no pagamento. Nós temos que entender que o ato ilícito também não é somente matar alguém ou praticar um crime violento contra a vida ou dignidade, mas também ilícitos de natureza contratual. Situações que o sistema jurídico ele entende que é uma violação do pacta sunt servanda, que é um ilícito, mas não chega ao ponto de gerar uma sanção muito severa. Então, esse abuso nesses lançamentos indevidos no cadastro restritivo, por mais que haja um ilícito ali praticado, civilmente falando, não gera, portanto, uma repercussão na esfera penal ou uma repercussão civil exagerada. Razão pela qual esses lançamentos indevidos nos cadastros restritivos de créditos vai reverberar pontualmente em dever de indenizar. E aqui tem uma série de práticas no 188 que afasta o dever de indenizar. A legítima defesa, né? A deterioração ou destruição de coisa alheia, mas, enfim, de remover um perigo iminente. O cara quebra a porta porque está tendo incêndio e vai resgatar uma criança ali dentro. Então, por mais que, em tese, destruir um bem alheio, e conforme for, inclusive é um crime, é afastado a ilicitude.
é afastado a ilicitude, ao menos num palco de discussões cíveis. Bom, o que importa, pessoal, não é isso. O que importa é o entendimento de que a indenização, segundo a jurisprudência pacificada no STJ, ela nada mais é nada menos que uma recomposição patrimonial. A indenização ela não tem no seu contexto tributário um fenômeno de um acréscimo patrimonial propriamente dito. A gente tem que saber que a composição do evento dano ele abrange o dano de natureza patrimonial e também abarca o dano de natureza extrapatrimonial. E dano por dano, ele é uma situação que é negativa, seja no âmbito, na esfera da objetiva do patrimônio ou subjetiva de ordem moral. Mas é um dano. E se é um dano, é uma perda. Então, a jurisprudência do STJ é no sentido de entender que o fenômeno da indenização ele não é submetido a priori, veja, submetido a priori aos efeitos pontuais da incidência do imposto de renda, posto que a indenização ele é na verdade uma recomposição patrimonial, uma objetiva-se, portanto, está coante ao fenômeno lesivo, ao fenômeno, portanto, negativo na esfera patrimonial do indivíduo. Então, dentro desse sentido pontual, pegando o gancho à nossa fala, vamos aqui fazer um breve texto, né? Uma breve explicação quanto a isso. Vamos colocar aqui como referência aqui em cima. Uma observação vai ser a nossa segunda observação. Ao final, pessoal, eu vou converter esse texto todo em PDF e vou mandar para vocês, tá? Um brinde aí para o nosso estudo. Mas de antemão, anotem, é bastante interessante estar acompanhando a nossa aula. Porque se você não faz o tripé de escrever, ler, ouvir, você não memoriza. Então, faça por você. Vamos lá. Então, em razão da universalidade, temos que os tribunais superiores trazem o entendimento de que as indenizações civis, posto serem uma forma de recomposição de ordem patrimonial diante de um fenômeno ilícito em que se converteu em dano de ordem patrimonial e ou extrapatrimonial, não se submetem ao sentido jurídico, econômico de disponibilidade, o que afasta, ao menos no imposto de renda, a sua incidência. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu não estou falando de outros níveis de indenizações, tá? Só para você ter uma ideia, pontualmente, indenizações em que envolvem, inclusive, verbas trabalhistas, esses tipos de situações, elas ponderam um outro exame clínico. Eu estou ponderando aqui, em razão do limite de tempo, a dimensão civil, tá? A dimensão civil, tá? Então, a dimensão civil é quando a gente fala especificamente do efeito, do fenômeno da carga tributária, do que estanja a disponibilidade jurídica e econômica, a gente sabe que, a priori, não há a incidência do imposto de renda. Então, no caso, se você tiver em tela pontualmente um processo civil, e aí geralmente com valores muito altos, muito elevados, na declaração do imposto de renda é importante você orientar o contador que se trata-se de uma indenização em razão pontual de uma perda patrimonial ou perda de ordem moral. Ora, vamos supor que o indivíduo comprou um veículo lá, 100 mil reais. Houve perda total do veículo e a parte conseguiu ser indenizada
né, pontualmente a nível judicial, por 80 mil. Então veja, olha como é que ficaria uma tabela se você não levar isso em consideração. Seria uma situação, pessoal, de incoerência. Então, na situação 1, antes do dano, eu tenho um veículo no valor de 100 mil reais. 100 mil reais. Agora sim, 100 mil reais. 100 mil reais. Então, depois do dano, pessoal, eu tenho o quê? A perda total. Situação 2. Após o dano, eu tenho o quê? A perda total. Ou seja, um valor negativo. Então, na situação 3, que ela vai despertar a sua incidência, né? Vamos inserir aqui uma tabela aqui do lado. Na situação 3, eu tenho o quê? Um status coante. Situação 3, que é com indenização, mas civil. Eu tenho o que, gente? Um status coante, um acréscimo patrimonial de 80 mil, vamos supor. Então, veja, ele vai ser tributado em cima de quê? De 180 mil, se eu não levar em consideração. Então, eu vou ter que pegar essa carga tributária em cima de 100 mil, mais essa de 80 mil, vai ficar 180 mil. Então, tem que lembrar, pessoal, que mesmo que houve um fenômeno indenizatório, ainda foi negativo, porque ele teve um prejuízo ainda de quê? De 20 mil reais. Então, a gente não pode maximizar o entendimento de que toda e qualquer indenização, veja, aqui no que tange ao quesito civil, toda e qualquer indenização, toda e qualquer situação jurídica indenizável gera, portanto, a exclusão do imposto de renda. Depois do nosso intervalo, eu queria também aproveitar esses 10 minutinhos para falar mais coisas, tá? Eu vou tratar com vocês de algumas situações hipotéticas. Mas antes de eu dar efetivamente esse intervalo, sei que vocês já estão com fome, eu queria também fechar o nosso bloco de informações, que o imposto de renda ele não se submete, pessoal, ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, cuidado, o imposto de renda não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena, né, nas provas, vem muito noventena, porque fica mais difícil, né, o aluno memorizar. A gente tem que saber que o coração do examinador é peludo, né? O coração do quem fez a prova, quem corrigiu, é peludo. O cara não, sabe, é um cara doentio, né? Ele quer realmente reprovar o cara. Então ele não se submete ao princípio da noventena, mas se submete ao princípio da anterioridade, do exercício financeiro seguinte, ou anualidade. Isto é, somente pode ser cobrado o IR instituído ou aumentado no ano seguinte, a partir de 1º de janeiro. Então, vamos supor aqui como exemplo, se o fato gerador ocorreu em 20, hoje é que dia? 17, né? 17/12/2022. E o aumento da carga tributária ocorreu neste mesmo ano, o reflexo deste aumento somente poderá ser cobrado no ano seguinte. Cobrado no ano seguinte. Não no mesmo ano. Só por desencargo de consciência, eu sei que eu já expliquei isso para vocês, vocês têm tempo, tá, gente? Rapidinho, tô acabando.
Quando a gente fala da incidência do tributo, a gente tem que lembrar do princípio da legalidade, do princípio da isonomia, vou falar aqui rapidinho deles, do princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. Esse aqui, pessoal, ele se subdivide em dois. No subprincípio da anterioridade ordinária ou do exercício financeiro seguinte, ou também chamado de anual, ou da anual ou anualidade, anual, vou colocar aqui, anualidade, e o subprincípio, está acabando, né? Também vai dar intervalo, da anterioridade nonagesimal ou dos 90 dias, chamado de noventena. Bom, vou deixar então, pessoal, para o próximo bloco. Aí vou explicar todo esse contexto aqui do imposto de renda. Tá? A gente vai aplicar todos os princípios ao imposto de renda. Vamos dar um intervalo normal. Então, 14 horas, né? Às 14 horas nós voltamos. E com ferro, fogo, disposição, coragem, determinação, resiliência, destreza, vamos voltar à nossa habitual. Eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Eu estou assim, um pouco preocupado porque é uma aula muito complexa, né? Muita informação. Mas eu estou aqui com vocês, torcendo para dar tudo certo, tá bom? Então, aguardo vocês. Então, 2 horas, depois do nosso almoço, as atividades. E a gente regressa tranquilamente com todo o ânimo, toda a vontade aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta, estamos aí. Márcia, Laiane, Bárbara botou ok, Yasmin, Vanessa, Ana, tudo certinho, né? Então tá, pessoal. Então tá, vamos voltar aí às 14 horas. Tá? Bom almoço a todos vocês. Muito obrigado.